imaginava, isso deve ser assim, por isso, por isso, por isso. E quando você começa a analisar, você vê, mas aqui vai ter tal contradição com isso, então isso aqui não posso seguir por esse caminho. Às vezes mata e não dá para fazer mais nada, e às vezes dá para você contornar, mas só que vai ter que ser um caminho bem diferente do que você tenha planejado. E aí é como se fosse uma programação, isso aqui eu escrevo em 15 minutos. Quando você começa a implementar, tem um detalhezinho que vai fazer você demorar 15 dias em vez de 15 minutos. Né? Então, às vezes, é muito rápido, e às vezes surge um detalhe que pode demorar muito, ou não. Às vezes vai ser rápido realmente, vai ser aquilo que você idealizou no início, com pequenas diferenças, com pequenos ajustes. Né? De todas as ideias que você já teve, quais as que você mais se orgulha, que você acha que foram as melhores? Recentemente, assim, eu vou dividir em duas partes, né? Com resultados concretos atuais, eu acho que o Saturno ele é o que reúne um maior número de trabalhos substanciais de aprimoramento de ganhadores de Nobel em economia, que tem mais ou menos, pelo menos, né, 5 ganhadores de Nobel em economia e um de física. Então, o Saturno ele combina muitos elementos muito difíceis e complexos. Foi necessário resolver muitos problemas difíceis e complexos para fazer o Saturno funcionar. Tanto na parte de interpretação de como o mercado funciona, quanto na modelagem, na testagem, na avaliação, na seleção de genótipos, e todo o processo foi muito difícil o negócio todo. E então acho que assim, o que foi realmente, se pegar, por exemplo, só uma das partes do Saturno seria o índice de Sharpe, né, o aprimoramento do índice de Sharpe, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1990, e o Franco Mogliani, que também foi aprimorado com o mesmo o Mellon Index, né, aprimora tanto o de Sharpe quanto o de Mogliani, que ganhou o Nobel de 1985. Então, só um dos aprimoramentos já bate 2 ganhadores do Nobel. Né? E então, acho que assim, o que chegou a produzir resultados concretos, eu acho que o Saturno. Agora, tem uns trabalhos recentes que eu fiz sobre o teorema da incompletude, não é exatamente a conjectura do contínuo, não é exatamente, porque é um outro significado de contínuo que eu estou atribuindo, mas está relacionado com a ideia de variáveis contínuas, que acho que pode ser, porque mexe com os alicerces da matemática, com a base sobre a qual se constrói toda a matemática e a lógica matemática. Desculpa. E o axioma da escolha, só esses daí, os mais recentes, assim. Só que não tem ainda, eu precisaria que algumas pessoas que conhecessem bem lógica, que dessem uma opinião a respeito. Né? Assim, tem pessoas que conhecem bem matemática, que já deram opiniões positivas, que já elogiaram muito, mas eu precisaria de alguém que conhece muito lógica e matemática, que desse um parecer se não tem alguma besteira ali, porque eu posso estar falando... No caso do Saturno eu não preciso, porque tem resultados concretos empíricos, então os resultados empíricos falam por si, né? Não tem muita necessidade de uma validação por pares, porque a própria realidade senciente produz resultados empíricos que validam. Né? Seria como você soltar a bola e ela está caindo, a gravidade é aquele negócio lá e tal. Você mede a aceleração e tal. No caso do axioma da escolha, dos teoremas da incompletude e da conjectura do contínuo, esses daí seria interessante que houvesse matemáticos, inclusive a gente tem que fazer uma tradução e colocar, né, em revistas especializadas para que se possa... que isso foi recente, foi em 2023, né? Eu comecei em 2022 alguns deles e foram publicados agora no livro do Guia dos Apodíticos, que já tem uma publicação em português. Mas as pessoas que analisaram até agora, tem pessoas que ganharam em pelas da matemática e tal, que, né, já deram opiniões positivas, mas seria bom que pegasse uma pessoa que é especialista em lógica, né? O Newton da Costa seria uma pessoa bastante qualificada para opinar sobre isso. Ou alguém do exterior que conheça bem lógica, que possa dar uma opinião, né? Se isso aqui já existe, então isso aqui é bobagem, né? Por isso, por isso, por isso. E aí também tem um certo perigo, porque isso da pessoa falar isso aqui é bobagem, é muito perigoso, porque você pega o caso do Samuel Vélez, né, que de lavar as mãos, que no século XIX, ele descobriu que lavar as mãos reduzia em 90% a quantidade de mortes por febre puerperal das mulheres que tinham parto numa das instituições que ele era diretor. Ele era diretor de 2 instituições. Uma delas, ele percebeu que tinha 10 vezes mais mortes do que na outra, em mulheres que davam à luz. E aí ele foi investigar qual era a diferença, porque ele achava, em princípio, que aquela que morria, onde morria menos é porque os profissionais eram mais experientes, eram mais
graduados, etc. E ele percebeu que não, que era o contrário, que naquele que morria menos eram parteiras que faziam, eram os estudantes e parteiras. E aí ele foi investigar mais a fundo para tentar identificar alguma diferença. E percebeu que as parteiras, elas lavavam as mãos com água benta antes de fazer o parto, porque elas acreditavam que tinha que fazer a purificação com água benta e tal. E só esse fato de lavar as mãos reduzia em 90%. Né? E aí ele passou a adotar num outro hospital para testar se realmente produzia esse efeito. E nessa época, foi um pouco antes do Lavoisier descobrir os efeitos patogênicos dos micro-organismos e tal, então isso foi, o Lavoisier foi mais ou menos em 1860, isso foi em 1850 mais ou menos, devia ser de 10 anos, foi bem pouco tempo que ele descobriu esse efeito. E aí ele publicou os artigos divulgando que ele testou e verificou que realmente reduziu, depois que ele passou, que na outra instituição também passaram a lavar as mãos, ele era húngaro, né? Ele era da Hungria, e quando passaram a lavar as mãos, reduziu também na outra instituição, e ambas ficaram com níveis equivalentes. E ele tinha um histórico, ele tinha um anuário, né, que ficava registrado nos últimos 10 anos, as taxas de mortalidade, e ele comparou os períodos anteriores e posteriores, a partir do momento que começaram a lavar as mãos. E aí ele publicou um artigo explicando tudo e tal, os resultados que ele encontrou. Foi perseguido pela comunidade médica, ninguém levou a sério o que ele falou, criticaram muito ele acabou sendo internado num hospício, morreu louco, foi espancado, teve traumatismo craniano e morreu. Então, quer dizer, o fato de, eventualmente, dizer, isso aí é bobagem, não quer dizer que seja de fato bobagem, mas é interessante que dê uma opinião para você ter uma base. Às vezes pode ser que seja realmente bobagem. Às vezes o cara, pô, ó, é uma bobagem por isso, por isso e por isso, porque tem uma inconsistência aqui. Tudo bem, né? Ou pode até mesmo ser que tenha algum erro, mas que ainda assim seja interessante para outras finalidades, porque o fato de ter algum erro, ter algumas ideias que elas podem, mesmo com erros, terem aplicações. Na filosofia, isso é muito verdade. O Frege, o Gottlob Frege, ele desistiu praticamente do sistema que ele estava criando baseado na teoria dos conjuntos e tal, do logicismo, né? Mas ele foi essencial para fundar praticamente toda a filosofia analítica, né? Junto com Russell, Whitehead e Wittgenstein. E essa sua teoria do... Quer dizer, na filosofia, quase tudo que já foi feito de filosofia provavelmente está errado, mas mesmo assim foi importante para construir, para evoluir depois, né? Esse conceito também de errado, né? Porque quase tudo que foi feito em ciência também, de certa forma, está errado. São aproximações sucessivas, né? A gente vai se aproximando e vai compreendendo melhor as coisas e tal, mas a rigor, o que a gente faz é praticamente tudo errado. A gente vai só tentando entender um pouco melhor, né? Tendo uma percepção mais completa de como as coisas funcionam. Mas, no fundo... E a sua teoria sobre o teorema da incompletude, como é que ela... porque o teorema da incompletude muitas vezes desculpa. O teorema da incompletude muitas vezes é considerado algo que refutou o logicismo, ou estou errado? Então, eu não saberia dizer se de fato refutou, mas com a abordagem que é dada atualmente, é uma interpretação plausível. Mas o que eu proponho é justamente uma forma alternativa em que, quando você tem as contradições, dependendo de qual seja essa contradição, porque na matemática você não tem um fluxo de tempo, como você tem na física ou no mundo real, né? Então, se você tem o paradoxo de Russell, né, que você tem todos os barbeiros que barbeiam, que não barbeiam a si mesmos, todas as pessoas... Se a proposição é todos os barbeiros que não barbeiam a si mesmos barbeiam a si mesmos, quer dizer, pertence ao conjunto de barbeiros que não barbeiam a si mesmo. Se o barbeiro barbeia a si mesmo, então ele pertence ao conjunto, quer dizer, o conjunto de todos os barbeiros que não barbeiam a si mesmos pertence a si mesmo? Nossa. Meu QI tá 20 agora. Eu também me atrapalho com isso sempre. Eu tenho que ficar pensando. O mais fácil é colocar a tese formal, porque tem alguns casos que se você simplifica, se você tenta simplificar com uma linguagem formal,
fica pior do que colocar com uma linguagem formal. Na linguagem formal, quando você coloca uma declaração A, tal que A nega próprio A. A é uma declaração. A declaração A é falso. Aí, o que quer dizer? Que A é verdadeiro ou que A é falso? Essa é a base que gera essa contradição. Só que essa contradição ela só existe se você interpretar tudo simultaneamente. Se você... Eu vou perguntar pro GPT-3 qual é o paradoxo de Russell. Qual é o paradoxo de Russell com barbeiros? O paradoxo de Russell com barbeiros é uma versão... em uma cidade existe um barbeiro que faz a barba de todos os homens que não se barbeiam. É isso. O barbeiro que barbeia todos aqueles que não se barbeiam, barbeia a si mesmo ou não. Mas se ele barbeia a si mesmo, então ele não se barbeia, porque ele faz a barba apenas dos que não se barbeiam. Mas se ele não se barbeia, então ele se barbeia porque ele faz a barba de todos que não se barbeiam. Aí isso é o paradoxo de Russell. E aí isso envolve o conjunto, né? O conjunto de todos os homens que não se barbeiam. E aí isso quebra a teoria dos conjuntos do Frege, né? Que o Russell escreveu uma carta para o Gottlob Frege com o paradoxo de Russell, e o Frege colapsou lá, percebeu que a teoria dele estava errada. E ele já tinha escrito mais de um volume, né, da teoria dele. Então, aí que tá, independentemente de ter o problema, já era extremamente interessante, né, a ideia do Frege, mas a questão do teorema da incompletude. Quando você tem qualquer tipo de contradição, independentemente dessa de Russell ou qualquer outra que você tenha, qualquer inconsistência que você tenha num sistema axiomático, se você interpreta cada sentença como todos os elementos da sentença ocorrendo simultaneamente, você pode ter, de fato, uma contradição. Mas você não tem necessariamente, a minha proposição é justamente essa, você não tem necessariamente que interpretar que todos os elementos da sentença são simultâneos. Você pode colocar numa ordem temporal, você pode fracionar a sentença em vários elementos, várias subproposições ou vários átomos proposicionais, né? E ordenar no tempo esses átomos. Nesse processo, você pode ter que no momento em que você começa a primeira parte da proposição, ela pode ser verdadeira. Quando você passa para a segunda, se ela ainda não entrou em contradição com a primeira, você continua tendo um sistema verdadeiro ali. E assim sucessivamente, até o ponto em que você chega na contradição. Quando você chega na contradição, você pode cortar só a partir do ponto que ficou a contradição e considerar as partes subsequentes até o ponto em que ela gerou uma contradição como a anterior. Você vai ter aquele loop que ela vai gerar um looping, né? O paradoxo, quase todos os paradoxos vão gerar um looping. Quando você gera esse looping, você interrompe o looping e pega um fragmento da declaração. E esse fragmento, em alguns contextos, ele pode ter validade, pode ser útil para você lidar com muitas situações. No caso do paradoxo de Russell, é relativamente simples e você não vai ter muita aplicação para isso. Mas tem casos que são muito mais complexos, que você tem várias sequências encadeadas de proposições, e quando você chega lá na frente, você entra em contradição com uma que está lá atrás. Só que entre aquela que está lá na frente e aquela que está lá atrás, você tem várias intermediárias que não estão em contradição ainda. Ela só vai gerar contradição quando você conectar aquela última com aquela primeira, ou com aquela enésima, né? E nesse processo, se você pega aquela parte que não tem contradição, você consegue trabalhar com aquilo. Você não precisa perder toda a estrutura lógica, você não quebra a lógica inteira, porque você gerou uma contradição entre aquela extremidade e a outra. Você pega o fragmento útil, você pode gerar alguns resultados convenientes ali para algumas situações, e aí você... Parece que você está tratando o sistema lógico como um rizoma, em vez de uma árvore, né? Em vez de algo que tem uma raiz única, unificada, você está tratando como uma rede onde parte dessa rede são consistentes entre si, são consistentes ali dentro,
mas ela não precisa ser consistente com a rede inteira. É porque quando a gente opera, por exemplo, você desenvolve um programa que tem looping, né? Você colocou o seu looping lá. Se o seu looping vai causar um erro, quando chegar, você coloca um looping que vai de 0 a 100, ele vai causar um erro quando chegar em 34. Enquanto ele não chegar em 34, o seu looping vai funcionar e você vai gerar algumas coisas ali. Você não precisa perder o loop inteiro só porque ele vai gerar um problema no 34. Você pode pegar até o 34, que você vai precisar ali. Depois do 34, você pode prosseguir também do 35 em diante. E vai gerar algumas coisas ali que podem ter, alguns casos não utilidade, outros não tem. Então você consegue salvar uma parte da estrutura. Talvez você perca toda, talvez em alguns casos não dê. Em outros casos, você pode salvar uma parte substancial da estrutura, simplesmente porque você não é obrigado a rodar aquele looping. É que no caso eu estou pegando eu não estou pegando um looping rodado várias vezes, eu estou pegando um looping só, um retorno antes de voltar na própria origem. Eu estou pegando antes dele voltar na própria contradição. Eu estou pegando um fragmento da sentença, né? Mas eu acho que é plausível, eu acho que é possível fazer isso, em algumas situações é útil. Eu acho que eles interrompem, né? Eles perdem, eles renunciam a resolver certos problemas. No caso dos números imaginários, números negativos imaginários. Até o século XV, eles não tinham números complexos e números negativos. Quando eles chegavam numa solução que você ia ter uma raiz quadrada de um número negativo, acabou ali, não fazia mais nada, acabou, né? Aí veio o Cardano, Tartaglia e outros caras, que eles fizeram o quê? Você pega a raiz quadrada de -1, você chama de i, você substitui, continua resolvendo, depois você vê se dá para cancelar aquilo de alguma forma. Se der para cancelar, você salva e volta a ter um resultado real. E agora a gente nem precisa mais do resultado real, pode gerar um imaginário e vai com o imaginário mesmo. Mas antes, no século XV, precisava ter um número real. Então eles conseguiram... Mas o i, ele é muito elegante, né? Ele se encaixa com... E é necessário, às vezes, para muitos cálculos, ele é necessário, né? Tinha situações que quando chegava no i, quando chegava no raiz de -1, eles paravam e aquilo não tinha solução. Até o século XV, não tinha solução. Chegou uma equação, deu raiz de -3. Ixi, não dá para resolver. Acabou. Aí o Tartaglia e o Cardano desenvolveram métodos. Na verdade, teve um cara antes deles, que eu não me recordo o nome, que desenvolveu, inclusive o Cardano, ele aprendeu com esse outro cara, e o Tartaglia tinha fornecido para ele algumas coisas, depois ele revelou contra a vontade dele, teve uma novela que eu não me recordo os detalhes. Mas o fato é que o Tartaglia e o Cardano, teve uma outra pessoa também envolvida nisso, que descobriram uma maneira que você não precisava resolver a raiz de -1, você só precisava, você deixava aquilo com algum nome, um nome qualquer, chamava de i, e continuava resolvendo, e no final você ia ter ou uma divisão de i por i, e vai dar 1, porque não faz diferença o que vai ser a raiz de -1, desde que seja a mesma coisa. Então vai dar i dividido por i, vai dar 1 no final. Então você volta a ter um número real e volta a trabalhar com aquilo. Outras vezes, um subtrai o outro, então vai dar um 0, neutraliza. Então, eles conseguiram uma estratégia que neutralizava, em algumas situações, neutralizava o i, que era uma coisa que, quando eles chegavam naquilo, acabava, não tinha solução mais. Eles passaram a encontrar uma estratégia para dar soluções reais, dentro dos reais, não precisava usar complexos, né? Dentro dos reais, sendo que numa etapa do desenvolvimento apareciam complexos. Apareciam numa etapa, mas depois, antes de finalizar a solução, eles se anulavam, ou por divisão um pelo outro, ou por subtração um pelo outro. Mas e a equação do E elevado a π vezes I isso foi mais muito depois, foi com Euler, né? Isso foi muito depois. E elevado a π igual a -1, né? Isso foi com Euler, foi muito tempo depois, né? Mas essa aí parece que não é o I que está se anulando, né? O I é um elemento ali. Não, atualmente agora a gente trabalha com complexos mesmo, assim, os números que a gente trabalha agora, eles podem gerar resultados complexos. Que o I, ele faz a multiplicação por I, ela faz uma rotação de 90 graus no plano complexo, né? A interpretação geométrica é que você tem o eixo cartesiano XY, e se você quer representar, uma das maneiras, né, de representar os complexos
é você botar um terceiro eixo com o Z, né? E você vai gerar um plano ali dos complexos que você consegue representar. Se você pega a função gama, por exemplo, a função gama ela vai gerar valores complexos. Então você pode ter, se você pode representar só os reais, você vai ter um gráfico da função gama só de reais no eixo cartesiano, ou você pode gerar uma função em 3D, né, que vai usar lá o plano complexo e tal, e você vai projetar as estruturas lá e tal. Então, uma das interpretações é essa. Só que aí que tá, isso é uma interpretação geométrica que a gente dá para os complexos. A gente poderia fazer a gente convencionou representar os complexos dessa maneira. Poderia ser de outra maneira. Né? Essa é uma maneira prática, porque ele fica muito parecido com os reais e também é uma maneira bastante plausível, porque à medida em que vai convergindo, porque tem muitas funções que a parte complexa vai, à medida em que vai crescendo um certo valor, outro vai indo para zero. Então, quando vai indo para zero, ele vai se aproximando para os reais e vai encostar. Então, muitas funções ficam suaves com essa abordagem. Então, é uma abordagem útil, né? Uma abordagem prática e que é razoavelmente consistente. Toda a teoria dos conjuntos, dos complexos, em harmonia com os reais, fica apropriada dessa maneira. Né? Então, essa representação acaba sendo boa por isso. Mas, então, no caso dos os complexos, eles surgiram, né? A maneira como surgiram os complexos foi mais ou menos assim. Eles tinham problemas que não tinham solução. Aí eles encontraram uma estratégia para contornar a solução, usando temporariamente, no meio da equação, a equação tinha uma equação do terceiro grau, do quinto grau, né? Tinha uma certa equação, no meio daquela equação aparecia uma raiz de -1, em vez de desistir ali e parar, acabou, eles encaixavam ali um imaginário, mais para frente eles conseguiam dividir o imaginário pelo outro e voltava para os reais, e aí dava uma solução dentro do que eles conheciam na época. E no futuro, né, nos séculos posteriores, eles passaram a trabalhar com os próprios complexos mesmo. Surgiu do conjunto dos complexos como uma extensão legítima dos reais, né, que tem propriedades diferentes dos reais, inclusive. O que você acha da teoria do Russell, das descrições definidas? Porque o Russell tem um artigo chamado Da Denotação, onde ele oferece uma teoria que resolve vários paradoxos, né? Então ele tem uma lista de problemas ali, de paradoxos do rei da França, do super-homem. Super-homem fui eu que inventei para é o paradoxo de identidade, que é o seguinte: Lois Lane, se você disser que o super-homem é igual ao Clark Kent, e você disser Lois Lane sabe que o super-homem é o Clark Kent, seria idêntico a você dizer Lois Lane sabe que o Clark Kent é o Clark Kent, mas não é idêntico, né? Porque Lois Lane não sabe que o super-homem é o Clark Kent, mas ela sabe que o Clark Kent é o Clark Kent. Então então tem uma série de problemas aí, o problema se o rei da França é careca é verdadeiro ou falso, porque o rei da França, se for falso que o rei da França é careca, então ele deveria ter cabelo, enfim. Aí o Russell resolve, né, esse paradoxo com a teoria de que toda proposição deve ter uma variável x, e aí deve ter um predicado onde x é y, e aí quer dizer, existe x tal que x é y. Aí você diria, existe o rei da França tal que o rei da França é careca, e isso é falso porque não existe o rei da França, né? Então não existe x tal que x é o rei da França e x é careca. E aí não sei se você já pensou alguma coisa sobre isso. Eu não conheço esse... Eu gosto muito desse artigo da denotação. É um artigo pequeno, muito interessante mesmo, porque tem vários paradoxos ali, ele resolve todos os paradoxos. O Russell, ele ganhou literatura, inclusive, né? Além de ser matemático, ele era também um escritor muito bom, né? Ele escrevia muito bem. Ele tem um livro que tem, acho que umas 300 páginas para provar que 1 mais 1 é igual a 2, né? O princípio fundamental da contagem. Princípio matemática. O princípio. Esse acho que é um dos mais famosos, assim, do Russell. Que, assim,
esse nível de formalismo não me agrada muito em alguns aspectos, porque eu acho que a matemática, a principal função da matemática é operacional, é você usar no mundo real. Embora os matemáticos puros não gostem muito disso, eles acham que a matemática existe independente do universo, que deveria ser exaltada independentemente da aplicação, mas ela surgiu como uma ferramenta, né, para contabilidade, para censo demográfico e para outras finalidades físicas e agricultura, etc, etc. E essa necessidade de uma prova de que 1 mais 1 é igual a 2, sem contar que, no fundo, a rigor, ela não é uma prova porque ela depende de noções primitivas do axioma da escolha, né? Ela vai partir das noções primitivas. Se você não tem noções primitivas, você não tem como começar a construir as proposições, os significados das palavras que vão ser usadas, o alfabeto, né, da lógica que vai ser usado, não tem como ser formalizado e utilizado. Então, a rigor, ela não é uma prova de que 1 mais 1 é igual a 2. Mas o ponto é que eu acho que mesmo que fosse, eu acho que, no caso, tem uma prova do Tales de que o diâmetro divide o círculo em 2 partes iguais. Para que uma prova de que sabe? Acho que é uma coisa meio óbvia. São alguns fatos que você não precisa. Tem coisa que você tem que ter uma demonstração porque é muito difícil. Ou às vezes você não tem certeza se aquilo é realmente o que parece. Né? Mas eu acho que essas provas nunca param aí só no que elas estão tentando demonstrar. Elas acabam extrapolando para outras aplicações. Às vezes até algumas ferramentas que ele usou na prova, né, tem outros desdobramentos que podem ter várias outras aplicações. Nesses casos, acho que é interessante. Mas só que a prova em si, de que 1 mais 1 é igual a 2, assim, para mim, não me encanta muito. Não é uma coisa que... É que ele não consegue dormir, ele não conseguia dormir, ele botava a cabeça no travesseiro e não, mas eu não sei, eu não provei que o mais 1 é igual a 2, então ele teve que provar que o mais 1 é igual a 2 para conseguir dormir direito. Não, e o pior é que, no fundo, acho que ele não provou a rigor, né? Se você for... Porque ele tem que partir de algumas premissas e, dependendo das premissas que ele escolhe, essas premissas são meio que... Elas estão meio que forçando o resultado que ele está sendo induzido, né? Então, assim, dependendo das premissas que ele escolhe, ele vai forçar aquele resultado. Você acha que é possível criar uma teoria de tudo, desde a lógica até a física, tudo? Isso é possível ou você acha que é impossível?